Irmãos, falando aqui no cuidar de Deus, né? Tem uma passagem, eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí em Romanos 15, 4. Eu gostaria que colocasse aqui. Você olha aí, a gente vai ler aqui. Fica em pé, nós vamos declarar essa palavra aqui, ó. Declara comigo. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tá bem? Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Pode sentar. Irmãos, prestem muita atenção na palavra hoje, naquilo que o Senhor preparou para nós. Assim, é isso aqui, né? Tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Então nós temos Deus nos ensinando a cuidar, a conquistar. E hoje nós vamos falar de tomar posse da nossa herança. Então, nisto, né? Eu quero que vocês entendam bem. Nós vamos citar aqui, vou voltar um pouquinho aqui para o Velho Testamento. Quando a gente fala aqui no Velho Testamento, lá em Gênesis 12, 1, quando Deus chama Abrão, né, por enquanto era Abrão, ele fala, né, Gênesis 12, 1, eu vou ler aqui para vocês. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para onde? Para a terra que te mostrarei. Vamos lá. Abrão já era uma pessoa de posse, né? A sua família era muito rica. Terá, seu pai, né? Que ele era lá de Ur dos Caldeus, ele era uma pessoa super, né? De muitas terras, muitos bens, né? Deus fala para ele assim, ó, e aliás, um detalhe, né? Abrão, ele era o primogênito, ou seja, né, não adianta ter 10 filhos, só o primeiro que vai tomar posse ali seguindo no comando da riqueza, né? Mas Deus chama ele e fala o seguinte, ó, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus faz duas promessas para Abrão. Ele promete uma terra, Canaã, terra que emana leite e mel, certo? Lembra? Isso aqui é tão conhecido que eu não vou nem nos remeter aqui à Bíblia. Então ele fala duas promessas, ó, assim, entre tantas, porque as outras são consequência dessas duas, né? Deus fala assim, você vai ter uma terra que eu vou te mostrar, é terra maravilhosa. Terra que emana leite e mel, terra de fartura, terra boa, terra maravilhosa, né? Então, a segunda promessa, eu vou te dar uma grande nação, vou engrandecer teu nome. E a partir daí, você vai ser bênção, e aonde você estiver, vai ser lugar abençoado, todo mundo que te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, Deus, tudo o resto é consequência dessas duas aí. Mas aí, quando eu estava recebendo essa palavra, olha só que interessante, né? Quando Deus chama Abrão e fala o seguinte, eu vou te dar uma terra maravilhosa, né? Aí veio aqui o seguinte ponto. Já pensou se o prefeito me chamasse e falasse assim, olha, pastor Aguiar, eu vou te dar aqui uma terra aqui de Osasco maravilhosa. O melhor bairro de Osasco, vou te dar ali uma área ali tremenda, tem até lago, tem tudo, né? Pergunto, tem alguma terra aqui em Osasco que não tenha dono? Não, né? Todo mundo já tem o seu cantinho, aquela terra já é de alguém, não é? Então, quando Deus chama Abrão e fala, te darei uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa, a gente começa a pensar na promessa de Deus
e começa a pensar sempre no processo daquilo que vem para Abraão, esquece que aquela terra já tem dono, não é? Já tem alguém lá. Então, nós estamos falando aqui de uma passagem, né, que muito interessante, que nós vamos ver aqui uma questão que mais do que dar a terra, existe alguém lá. Existe alguém que vai perder aquela terra para que Abraão receba aquela terra. Então, na nossa vida, né, no dia a dia, né, se alguém fosse falar em dar alguma terra, alguma casa, algum imóvel, né, com certeza, alguém falava assim, mas o que você quer dizer dar? Eu vou comprar? Eu vou pagar quanto? Né? Não, Deus está falando darei, né? É dar, de dar mesmo, né? Então, aí começamos a ver aqui o seguinte, né? Tem uma promessa, uma terra maravilhosa que Abraão falou, vai receber, né? Então, o problema de Abraão não era a riqueza, porque ele já tinha uma riqueza enorme, Terá, seu pai, era muito rico. E ele sendo primogênito, é só ele esperar Terá partir, e ele já seria dono de tudo. Mas Deus falou o seguinte, não, mesmo você tendo esse direito, eu tenho uma terra para você. Então essa promessa de Deus é uma promessa assim, muito interessante, porque Deus tem um propósito. Ele não é só a terra, ele falou assim, vou te dar também um povo. Esse povo que Deus quer ali, que Abraão seja o pai de uma grande nação, é o povo de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Deus cansou de... ele fez a aliança edênica com Adão, lá no Jardim do Éden, e Adão acabou quebrando a aliança ali de saída, pecou. Depois ele fez aliança com Noé, renovou tudo, deu o dilúvio, fez uma aliança com Noé. A humanidade continuou pecando. E aí ele falou assim, agora não. Agora eu vou querer um povo exclusivo meu, e esse povo eu vou cuidar dele, e você, Abraão, você vai ser o pai dessa nação. É um plano maravilhoso, e de muita honra, no caso aqui de Abraão. Aí, irmãos, só que, como eu estava dizendo, essa promessa de Deus para Abraão, tem lá, não é tão simples como a Bíblia traz para nós, né? Ela tem as consequências. Uma coisa são as promessas, e ela é dada. E as promessas de Deus, todas elas se cumprem. Outra coisa é tomar posse da promessa. É esse o tema de hoje. Tomando posse das promessas de Deus. Então, o que nós estamos falando aqui? Lá em Gênesis 15, 13, Deus... Aliás, antes um pouquinho, só que para Deus cumprir a parte dele, nós temos que cumprir a nossa. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais, era para deixar a parentela, né? E ele leva quem? Ló, seu sobrinho. Então Abraão não cumpre exatamente aquilo que Deus pediu. Mas Deus está lá, firme na promessa. Eu te mostrarei. Ainda não tinha mostrado. Se você abrir lá Gênesis 15, 13, Gênesis 15, 13, quando... Não, 13, 14. 15, 13 é outra parte. Gênesis 13, 14 é a parte que Ló, depois de um certo tempo caminhando com Abraão no deserto, eles prosperam muito. E aí os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, e aí resolve se separar. Aí vão para lá, um para cá. Depois, olha o que diz a palavra lá em Gênesis 13, 14. Depois que Ló deixou Abraão, Deus falou assim, agora vem aqui que eu vou te mostrar a promessa. Então, irmão, Deus tem promessa na nossa vida? Tem. Mas seja fiel também, porque Deus é fiel na parte dele, mas seja fiel também na sua parte, porque Deus cumpre a parte dele se nós cumprirmos a nossa. Olha, a Bíblia poderia escrever
muitas coisas, mas ela coloca com todas as letras, né? Coloca aí para nós Gênesis 13, 14, só para deixar bem claro, se for possível aí. Depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Então Deus falou o seguinte, Deus mostra a terra. Então, muito bem, então segue o propósito. Agora sim, agora você deixou a sua parentela. Então agora você vai ver a terra. Só que essa terra que Deus promete a Abraão e a sua descendência, Deus fala para ele ter uma coisa. A tua descendência, né, vai ser submetido à escravidão antes de você tomar posse, deles tomarem posse dessa terra. Irmãos, está lá, é isso aí que eu anotei aqui para se alguém tiver curiosidade de deixar anotado aí, estudar depois. Em Gênesis 15, 13, está escrito que Deus fala para o seu povo, né, 400 anos o seu povo, ou a sua descendência passará, né, terá escravo no Egito, até que tome posse. Eu pergunto, um Deus que cuida, um Deus que quer trazer uma terra que emana leite e mel, ele, né, permite que o povo de Deus passe por aquele processo. Por que ele tem que esperar 400 anos? E a Bíblia diz, porque nesse tempo Deus estava esperando que aqueles moradores daquela terra se arrependessem. Porque, como é que vai ser o processo? Abraão vai chegar lá e falar assim, está aqui o dinheiro que Deus deu para comprar essa terra? Não. Vai ser na base da destruição lá. Aquelas pessoas serão destruídas para que o povo de Deus ocupe. Então, irmãos, quando nós falamos das bênçãos de Deus, né, nós vimos aqui o seguinte, um Deus maravilhoso, um Deus que tem bondade e misericórdia, mas também um Deus justo. E ele é tão misericordioso que ele esperou 400 anos para que os povos daquela terra se arrependessem e não precisassem ser tirados, né, da forma com que eles foram tirados. Então, né, estava lá, eu anotei aqui só para comentar, para vocês terem uma ideia, estava lá os quineus, quenezeus, cadmoneus, os reteus, perezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Tinham 10 povos ali, naquela região ali, que Deus estava esperando eles se ajustar, se consertar com Deus, né? Então, por isso que há uma espera de 400 anos, né, para que aquele povo se consertasse. É o que está escrito na Bíblia, né? Deus não chegou e pegou aquela terra e já deu para Abraão. Então, olha só como é que é o processo. Deus é Deus, né? E ele falou assim, essa terra que era sua, agora não vai ser mais sua da sua família, agora vai ser dele. E está dado. Mas por que está dado? Porque Deus antes falou, Deus esperou, né? Aquelas pessoas se consertassem. Então é muito importante a gente entender que passou, né, foi uma longa história, né, da promessa de Deus que o povo de Deus herdaria Canaã, terra que emana leite e mel, que seria uma nação tão grande que ele olharia para o céu, não olharia para as estrelas. Você sabe quantas estrelas tem? Então assim será a sua descendência, né? Então, naquela época, né, Abraão tinha a sua esposa, Sarai, que era estéril, e ele falava, Senhor, para que tanta coisa se eu não tenho filhos? É para o Eliezer, meu servo? Ele falou, não, Abraão, né, eu estou falando sua descendência, porque é sua descendência. Então, veja bem, né? Então Deus tem uma promessa que são duas grandes, assim, não são pequenas coisas, né? A terra que emana leite e mel já tem dono. A nação, a mulher dele é estéril, né? Como é que vou ter pai de uma grande nação se minha mulher é estéril?
mas Deus é tremendo, né? Então tudo isso se cumpriu, né? Mas até se cumprir, desde a saída do Egito, né, todo mundo sabe que a saída do povo de Deus do Egito até Canaã seriam poucos meses ali de caminhada, já estaria na terra prometida. Aí, Deus teve uma maravilhosa ideia, né? Eu estava pensando para assim, Senhor, o senhor não devia ter feito isso, né? Ele pediu para que Moisés levantasse 12 príncipes, um de cada tribo, para ir lá conhecer a terra que eles iam ocupar. Por que Deus foi fazer isso, né? O que aconteceu, pastor? Se você já leu a Bíblia, você sabe. Dos 12 espias, 10 deles voltaram e falaram assim, gente, a terra é fantástica, mas não dá para nós, porque lá tem gigantes. Tem pessoas que vão comer a gente que nem gafanhoto, vai nos amassar que nem que fosse gafanhoto. Então, as pessoas voltaram de lá assustadas, né? Voltaram de lá terrorizadas. Mesmo 2 pessoas, né, Josué e Caleb, tendo falado, gente, para com isso, né? Vocês estão muito pessimistas. Se Deus nos abriu o mar vermelho, se nós que servimos, Deus tem nos guardado de dia e de noite, né? Esse Deus que nos guarda nos dará a vitória. E as pessoas, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, nós não devemos lá. Então, Deus se irritou tanto com aquelas pessoas que falou o seguinte, tudo bem, por causa disso, né? Todos que não acreditaram morrerão no deserto e não entrarão na terra prometida. E por isso o povo vagou 40 anos no deserto, até morrer a última pessoa que tinha naquela data dos espias mais de 20 anos, né? Que tinham mais de 20 anos. Então, aqueles 40 anos que se foram no deserto, né? Que não teria acontecido nada se o povo tivesse, né, entrado lá, acreditado, confiado em Deus, porque aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que providenciava uma nuvem de dia para proteger do calor do deserto e uma coluna de fogo para esquentar do frio do deserto, esse Deus daria vitória. Então Deus falou assim, tá bom, vocês se rebelaram, vocês não acreditaram que eu tenho uma promessa, que eu vou cumprir a promessa, então não vai entrar ninguém que duvidou. A não ser, então a palavra diz, né, que todos com mais de 20 anos morreram no deserto. E Deus ficou com esse povo rodando durante 40 anos, até que morresse o último homem, né, com mais de 20 anos naquela data. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Pastor, Moisés foi um tremendo homem, sim. Mas também, né, ele chegou no momento que ele se irritou tanto, né? Alguns dizem que ele não entrou porque ele tocou na rocha 2 vezes, né? Quando Deus tinha mandado tocar uma vez na rocha para sair água. E ele tocou 2 vezes na rocha, ou seja, a rocha é Cristo, né? E Cristo só morreria uma vez. Mas ninguém, né, só quando nós chegarmos na glória que a gente pode perguntar a Deus, por que Moisés, né, não entrou aí, né? Porque, na verdade, são teses, né, que os teólogos discutem, né, por que Moisés não entrou. Mas ele não entrou. Irmãos, chega na beira do Rio Jordão, tá? Está lá o povo todo ali. Deus despede Moisés, ele sobe com ele no morro, fala assim, olha lá, Canaã, né, a terra que nós vamos entrar, mas você não vai entrar. E até hoje não acharam o corpo de Moisés, né? Aí o que acontece? Ele chama depois Josué 1:9, a Bíblia diz que ele chamou Josué e falou assim, Josué, Moisés, meu servo é morto, agora você assume. E ele fala lá, né, em Josué 1:9, fala assim, não te mandei eu, depois de ter dado várias recomendações, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus falou assim, eu sou contigo, Josué. Assim como foi com Moisés,
também você pode contar comigo. Não, ó, ele falava, ser forte e corajoso um monte de vezes. Irmão, está ali, né, o rio Jordão, tá, para atravessar com aquele milhões de pessoas ali, né, do povo de Deus, e toma posse de Canaã. Canaã está ali do outro lado do rio. É só atravessar o rio. Vocês acham que era moleza? Que foi moleza? De jeito nenhum. Bom, Deus estava agindo, né? A Bíblia diz, né, que nós já pregamos aqui, que ele manda que o sacerdote pise na água com a arca e o rio parou, o pessoal passou a pés enxutos. Tudo bem, Deus providenciou ali uma ponte, aliás, não tinha ponte, providenciou uma coisa, né, sobrenatural, parar o rio Jordão, atravessou. E agora? Tem que tomar posse. Aí, irmãos, lembra que eu falei que tem gente lá naquela terra que agora é a hora de tomar posse daquilo que Deus falou assim, a terra está aí. Mas, irmão, a primeira cidade que eles vão encarar ali é Jericó, uma cidade fortificada. Uma cidade que tem uma muralha tão forte, tão estruturada, que tinha até casas em cima da muralha. Para você ver que não era um muro assim, né? Para ter uma casa, deveria ser da largura dessa igreja aqui, ou mais, sei lá. E aquela muralha nunca tinha sido vencida. Então, eles têm que vencer, né? Vencer aquela cidade, dominar aquela cidade, destruir aquela cidade e tomar posse, né? Destruir todos os moradores ali e tomar posse. E como é que fazem? Como é que fazem? O povo de Deus são os verdadeiros ninjas lá na espada, né? Nada disso, né? Não eram assim um povo habilidoso na guerra, né? Mas Deus falou assim, eu sou à frente. Basta vocês uma coisa, me obedecer. E aí, vocês quem conhece a história da Bíblia, né? Deus fala assim, vocês vão dar 7 voltas em volta da muralha de Jericó, e na última volta, vocês vão tocar todos os seus instrumentos, aí vocês vão ver o que vai acontecer, né? E aí a muralha dissolveu, né? Irmãos, mas assim, não foi somente Jericó. Jericó era um lugar alto, que tinha essa cidade fortificada, e dali era estratégico para dominar as outras cidades. Por isso que foi a primeira cidade que o povo de Deus toma, né, posse, e com Deus fazendo a obra. Mas aí tem as histórias, eu não vou contar aqui todas, que não teria tempo para chegar no propósito dessa palavra. Mas, irmãos, foram 31 nações que o povo de Deus subjugou. 31 reis que tombaram perante o exército do povo de Deus. Então, para você ver que, né, tomar posse da herança não é simplesmente, né, falar assim, ó, recebi e agora vou lá pegar o que é meu, né, como se você tivesse recebido essa Bíblia, agora pega aí que é sua. Não, você tem que conquistar. Vocês estão aprendendo alguma coisa até aqui? Porque a palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que nós estamos falando? Deus tem promessa? Tem promessa. Vai cumprir? Vai cumprir. Só que para tomar posse você tem que conquistar. Pensa você, hoje, um emprego. Para você entrar lá, às vezes no lugar lá, que você quer uma vaga, tem gente de olho nessa vaga, não é só você. Quantas vezes você dentro da empresa, você quer uma promoção, mas você está uma briga, você tem que conquistar. Não é porque Deus deu que você vai receber de mão beijada sem esforço. Mas o que Deus falou para nós aqui na palavra? O que ele disse para Josué? Ser forte e corajoso, não tema, não te espante, que eu sou contigo. Amém? Irmão, dificuldade tem? Sim, mas se Deus falou, as promessas dele se cumprem. E nós temos que aprender a conquistar aquilo que Deus nos deu. Tem que ter luta, tem que ter, sim, esforço, porque não é falar assim, eu recebi, agora vou deitar lá no sofá, ficar tranquilo, que vai cair tudo na minha mão? Nós não vamos fazer nada?
Você está entendendo? Deus está trazendo essa palavra estratégica para nós. Deus já deu uma direção para nós, oração. Quantas pessoas pediram oração? Poucas, perto do número, né? Eu sei que vocês ainda vão fazer mais pedidos. Eu sei que vocês vão orar porque vocês vão crer. Mas, pastor, tem que orar? Não, Deus está te dando uma promessa que Ele vai cumprir, mas você tem que fazer a sua parte. Amém? Aquilo que está escrito é para o nosso ensino que foi escrito. Não é para dizer, olha que legal, né? Olha o que aconteceu lá no Velho Testamento, né? Então, quando nós estamos falando aqui, Josué teve um ministério de 25 anos. Durante 25 anos, Josué lutou para chegar no final da sua missão e falar assim, tribos de Israel, está aqui as terras. Você, Rubenitas, vão ficar com essa, você, de Judá, vão ficar com essa, você vai passando, cada tribo recebeu a sua terra. E aí, Josué falou assim, olha, e agora, eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós estamos falando de um período de conquistas e tomar posse, né? Só que, dentro desse processo de conquistar aquilo que foi dado e tomar posse, tem lutas e tem que ter perseverança. Não temas, não te espante, vai vir luta, mas Deus falou, eu sou contigo. 25 anos, Josué cumpre a promessa. Muito bem. O povo está, cada um na sua terra, Deus cumpriu a sua promessa, né? Aí, irmãos, vem uma outra fase. Josué morre, né? A liderança de Josué acaba. E aí agora entra a fase dos juízes. Deus estabeleceu juízes para julgar, né, aqueles que estavam fora da lei, cumprir a lei. Então, vem a fase dos juízes. Nós tivemos, a Bíblia fala, que teve 12 juízes, outros falam que foram 14. Não sei exatamente, né, porque se é 12 ou se são 14, eu não estudei o assunto, mas tiveram lá vários juízes. Sansão foi juiz, né? Até uma mulher juiz, Débora, foi juiz, né? Eu queria falar aqui, né, com destaque, num juiz que é muito conhecido como o sacerdote Eli. Lembra de Eli? Eli é aquele que você vai encontrar a história dele, o ponto em questão aqui, lá no livro de Samuel. Quando Ana sobe lá para fazer lá o pedido dela, que ela era estéril, né, a mãe de Samuel, ela pede lá, ela está orando lá, né, aos pés do Senhor, e o sacerdote fala assim, ei mulher, até quando você vai ficar aí tomando vinho, enchendo a cara, né? E ela fala assim, Senhor, nada disso, eu estou aqui clamando a Deus, né? Eu estou bêbada no espírito de tanto clamar ao Senhor, né? E ela falou assim, o meu pleito é esse. E ela falou, então que o Senhor te agracie com o seu pedido, né? E a Ana fez uma promessa de, se Deus desse um filho, ela entregaria a ele na casa do Senhor. E Deus deu para ela nada mais, nada menos que o profeta Samuel. Então, Samuel vem nessa história quando o sacerdote Eli, eu assumo, o sacerdote Eli, está ali na condição de juiz. E aí, irmãos, o sacerdote Eli vem vindo na sua trajetória muito bem, né? Um homem de Deus, separado por Deus para aquela missão. Só que aí vem fatos novos na vida dele, que são filhos. Ele tinha 2 filhos, quem leu a palavra sabe, que tinha Ofni e Finéias, 2 filhos. Então, qual era a função do sacerdote lá naquela época? Tinha o tabernáculo, né? E além de juiz, ele era o sumo sacerdote. Ele era aquele que ia à presença de Deus uma vez por ano, né? Fazer o sacrifício, né, da libação por todos os pecados do povo. E aí, os 2 filhos dele, né, meninões, foram crescendo, ajudando o pai e tal.
E vai ali, né? Só que esses meninos não eram flor que se cheira. E Eli, muito omisso. A palavra ali, quando o Samuel, né, o profeta Samuel vem, né, ele começa, a Ana entrega ele para morar com Eli, né, ali que Eli vai formar o profeta Samuel com seus ensinos. Ele entrega para servir a Deus junto com o sacerdote. E os filhos de Eli, se você ler a palavra no livro de Samuel, vocês vão ver que eles faziam horrores. As ofertas, uma vez por ano, o povo de Deus subia para Siló, que era uma cidade onde estava o tabernáculo, para oferecer, levar suas ofertas, né? Ovelhas, gados, enfim, tudo que ele podia ofertar. E qual que era a orientação do livro, da lei? Que você tem a parte que você tem que ofertar para queimar, né, para o sacrifício, e tinha também o sangue que você fazia ali, você aspergia ali sobre a arca, né, e também tinha uma parte da carne que também era dada para os levitas, porque os levitas, eles viviam da ajuda do povo, né, porque os levitas era só para servir a Deus, era uma tribo dos filhos de Levi, que só servia a Deus, cuidava do tabernáculo, fazia todo o serviço. Só que aí, o que esses dois rapazes cresceram fazendo coisas erradas? Vinha as pessoas para fazer oferta com seus carneiros, ovelhas ali, né? Cordeiros ali. Chegava ali, por exemplo, para levar para fazer oferta, e falava assim, esse está muito bonito, deixa aqui que nós vamos traçar ele. Vamos fazer um churrasquinho aqui, nós. Irmão, a palavra diz que eles colocavam o garfo, né? Daí pegava as melhores carnes que era para queimar para o Senhor, para eles comer. Agora eu pergunto, se você era um dos judeus da época, que você saía da sua cidade com a sua oferta, que era um sacrifício para você levar, ofertar. Chegava lá, essa oferta não ia para o fins que estava previsto. E ia para o consumo de pessoas sem caráter. O que você fazia? Não, está errado. E aquelas reclamações, por mais que chegasse aos sacerdotes, você estava falando, não, vocês estão acrescentando, o povo fala demais, isso é inveja, né? E o sacerdote não tomava providência. E cada vez mais, menos pessoas vinham. Porque falava assim, eu não vou levar minha oferta mais. Eu não vou mais fazer um sacrifício de levar a oferta para aqueles malandros lá se aproveitarem. Irmãos, pensa quantas pessoas começaram a se afastar de Deus por causa daquelas pessoas maus, né, instruídas. Quem é o culpado? Os filhos de Eli? Não, Eli, que é o pai, que não corrigiu o seu filho, que não tomou as providências quando devia. Hoje, vocês estão vendo aí na imprensa, pessoas que se dizem pastores sendo presos, acusados de coisas. Veja se isso não é para tirar pessoas do caminho de Deus. Fala assim, isso é pastor? Né? É isso que é o evangelho que ensina? Irmãos, esquece, eu só citei que toda vez que nossa vida, que você ocupa uma liderança, se você é pastor, líder, o que você é, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, as pessoas estão olhando na sua vida. Por isso que Romanos fala assim, os filhos de Deus, né, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Estão olhando para nós, eu sempre falo isso. A nossa vida, irmãos, vai inspirar pessoas para seguir a Deus ou para se afastar de Deus. Ai daquele que se perder os pequeninos. Então nós temos que ter zelo. E o sacerdote Eli não tinha, não tomou providência. Aí Deus mandou um mensageiro e falou assim, Eli, por que você não tomou as providências com seus filhos? Porque você não fez o que precisava ser feito. Por isso meu povo está se desviando, se afastando. Os seus filhos vão morrer. E cedo. Né? Eles não vão viver, não vão ter a vida que
Poderia ter sido porque vocês não estão cumprindo. Porque você não tomou as providências. Então, o povo se afastando de Deus. O povo falando, eu não quero mais vir a Siló, né, com fé, para chegar lá e minha oferta ser desviada para outros fins. O que aconteceu com o povo de Israel? Enfraqueceu. E a hora que o povo de Deus enfraquece, os inimigos percebem e se levantam. A hora que o povo de Deus está fraco, aí os filisteus vamos atacar. Porque os filisteus, eles não se conformavam de ser tirados da terra que era deles, Canaã. Ele tinha uma terra maravilhosa, e a terra que o povo de Deus ocupava era uma terra estratégica, além de produtiva, era uma terra que dava acesso a outras terras para quem queria conquistar reinos. Então os filisteus falaram, agora que nós vamos lá, vamos matar todos os israelitas e vamos tomar aquela terra de volta, né? O povo fraco, afastado de Deus, e a força daquele povo era Deus. Então você acredita, né? Se você leu a Bíblia, se você estudou a história, você vai saber que o exército de Deus era tão bem preparado que nem espada afiada eles não tinham, a ferreiro para afiar. Eles dependiam dos filisteus afiar a sua espada. Pode um negócio desse? A maioria do exército de Israel tinha poucos, né? Tinha lá uns 5.000 soldados, mas a maioria não tinha armas, e os que tinham, dependia que os filisteus afiassem as suas espadas. Por que, pastor Aguiar, que o povo de Deus não tinha um exército que se vale? Porque ele não precisava, porque era Deus que lutava por ele. Amém? Deus falou o seguinte, né? Enquanto o outro povo que não tem Deus precisa de cavalo, cavaleiro, lanças, espadas, todos apetrechos, eu sou Deus, né? O Jeová Sabaote, o general dos exércitos, né? O Senhor dos exércitos. Então Deus é quem cuidava do povo. Mas só que a hora que o povo se afasta de Deus, os filisteus vêm, né? E avançam, né, sobre o povo, e ali eles mataram naquela primeira guerra, naquela primeira batalha, umas 4.000 pessoas, né? Aí o que aconteceu? O exército já era pequeno, ficou muito fraco. E os filisteus perceberam ali a oportunidade, falaram assim, vamos voltar lá e vamos acabar, vamos tomar todas as cidades. E vamos começar por Siló, que é onde está o tabernáculo, né? Onde está a arca de Deus. Aí os filisteus vieram, né? Naquela segunda batalha, assim, antes deles virem, né? O Eli estava ali, naquela situação, em pecado. Não estava falando com Deus. Porque mal ele podia falar com Deus, porque Deus falou para ele que ele não estava cumprindo a função dele. Então, os anciãos, né, da época, na época eles que tomavam as decisões, né? Eles falaram o seguinte, sabe o que aconteceu? Por que nós perdemos a primeira batalha? Porque a arca, né, a arca da justiça não estava lá. Então nós vamos levar a arca para a batalha. Então, e quem vai levar a arca? Os 2 filhos de Eli. Aí então levam a arca para a batalha, os 2 filhos lá, Ofni e Finés, estão lá junto com os demais levitas, e vão lá, e todo mundo falou assim, agora sim, né? Agora nós vamos ganhar essa guerra porque nós estamos com a arca a arca da vitória aqui conosco. Irmãos, não é a arca que ganha a guerra, eles estavam usando a arca como amuleto, é Deus quem ganha as guerras. Então, aquele povo, né, levaram a arca, os filisteus vieram, mataram os 2 filhos do sacerdote ali, e Maria dos levitas que não fugiram, levaram a arca embora, levaram a arca, né, do Senhor para a Fenícia, e aí foram para Siló,
destruíram a cidade e queimaram o tabernáculo. Acabou com a cidade, tomou tudo. Sabe quantas pessoas mataram? 30.000 pessoas. Bom, os filisteus falaram assim, agora vamos respirar um pouquinho, vamos lá e vamos tomar as demais cidades. Né? Irmãos, o povo pecou. O povo estava afastado de Deus. O povo estava sem a proteção de Deus. Ele não buscava Deus. O sacerdote Eli, quando soube que os filhos dele tinham morrido lá na batalha, que tinham roubado a arca, ele caiu duro, morreu, né? Morre ali com a notícia. E aí o povo falou assim, e agora? Agora tinha o profeta Samuel. Só que os anciãos falaram assim, ele ainda é um menino. Ele tinha lá os seus 18 anos, falou assim, quem é esse menino para falar, para nos colocar como representantes de Deus? Ignoraram o profeta, né? E falou assim, não, de jeito nenhum. E aí, eles nomearam lá um capitão do exército lá para ser o líder do povo. E o líder do povo falou assim, bom, como é que nós vamos fazer? Se eles voltarem, nós estamos agora em poucas pessoas. Agora vão acabar. E o povo tinha levado a arca, né? Tinha levado a arca embora. Irmãos, você acha que Deus, que tem um propósito com o seu povo, ia deixar os filisteus ficarem assim na boa? Eles entraram pelo cano, como diz, ao levar a arca da aliança com eles. Por quê? Quando eles levaram a arca da aliança, né, cheio de vitória, porque eles tinham ali a arca da aliança consigo, levaram lá para dentro do palácio, festejaram, né, falou assim, agora nós vamos tomar porque a arca está conosco, né? A vitória dele era por causa da arca, né? E então agora eles estão sem Deus, agora que nós vamos derrotá-los. Você acha que Deus ia deixar barato isso, irmão? Deus imediatamente, né, providenciou uma doença no exército inteiro dos filisteus. Pensa tumores que vinham, né? Pensa pessoa cheia de tumor, que ficava de cama com febre, os soldados do exército inteiro. No dia seguinte era para eles voltar a tomar toda a cidade. E cadê o exército filisteu que não vieram? Cadê o exército filisteu que ia passar a espada em todo mundo, que não apareceu? Deus não deixou. Olha que Deus tremendo. Deus fez com que não só o exército ficasse adoecido, como o palácio, o rei, né, e os príncipes, tinham 5 príncipes ali, todos caíram doentes. E ficaram doentes. E aquilo ali começou a morrer gente, virou uma pandemia, ali uma epidemia, e também, não somente os tumores, como também começou a mandar ratos, né? Os ratos no palácio pareciam um formigueiro, né? Era rato para todo lado, assim, né? Terrível, irmão. Deus é tremendo, né? Aqueles filisteus que falaram assim, agora vencemos, porque ele não tem exército, não tem Deus. Mas Deus falou assim, não, vocês vão ver aí, né? Com quem que vocês estão mexendo. Vocês mexeram com quem não devia. Levaram a arca da aliança, né? Coisa sagrada de Deus. Irmãos, então, durante vários meses, os filisteus não puderam atacar porque estavam todos doentes, né? Nisso, a doença começou a matar, começou a apertar, começou a ficar sério. E o pessoal, tinha uns que falavam assim, olha, essa doença aqui é porque nós trouxemos a arca de Deus para cá, né? Vamos devolver a arca. E o rei, de jeito nenhum, essa arca aí é a nossa conquista, né? De jeito nenhum. E aí foram apertando, eles sofriam tanto que se deram por vencidos. Aí eles chamaram lá uns sacerdotes e falaram o seguinte, como é que nós temos que fazer? Falou assim, bom, nós vamos devolver a arca porque foi assim lá no Egito, né? Quando o faraó prendeu lá, né, segurou lá Abraão e Sara, né, veio uma enfermidade sobre o rei, né, do Egito. Enquanto ele não libertou o povo e não deu até umas recompensas para ele,
Eles não sararam. Vamos fazer igual. Aí o sacerdote falou o seguinte: façam, não só levem a arca, como façam 5 tumores de ouro. Né? Um exemplo que isso aqui fosse um modelo de um tumor. Eles fizeram lá um formato de ouro, 5, e 5 ratos também de ouro, como oferta de recompensa ao prejuízo que nós causamos. Aí falou assim, mas como é que nós vamos saber se foi Deus, se não foi Deus? Aí, não sei se vocês já viram as vacas filisteias, já viram falar das vacas filisteias? Falou assim, olha, colocaram a arca em cima de uma carroça e pegaram 2 vacas de crias novas e falou assim, vamos soltar essas vacas na estrada e ter uma encruzilhada. Chegar nessa encruzilhada, para cá é a cidade de Israel. Para cá continua a terra dos filisteus. Os bezerros vão para cá e Israel é para lá. Se essas vacas se for coisa de Deus, as vacas vão fazer uma coisa sobrenatural, que vão abrir mão das suas crias, porque uma vaca, ela não abre mão do seu bezerrinho, não é isso? Vocês já viram isso? Quem não conhece o campo, mas já saibam disso. A vaca, ela corre, se você pegar o bezerrinho dela, ela vem em cima, né? Então, eles levaram a vaca e os bezerrinhos. Chegou lá na frente, levaram o bezerro para cá, e as vacas deveriam, porque as vacas ninguém estava guiando ela. Elas estavam sozinhas, carregando a carroça. E aí as vacas foi lá para Israel, né? Então, eles tiveram a certeza que era a mão de Deus. Então, chegou as vacas lá na cidade lá dos israelitas, né? Quando eles viram a arca voltando, sem precisar lutar, conseguiram a arca, devolveram a arca, né? Ficaram felizes da vida. E ali não tinha liderança, porque o Eli estava morto, né? Os levitas estavam esparramados. Chamaram lá uns levitas lá e eles falaram assim, olha, primeira coisa, né? A carroça chegou num lugar que chama Campo de Josué, numa cidade, deixa eu ver se eu marquei aqui. Chegou lá numa cidade, bom, depois eu vejo o nome da cidade. E aí o que aconteceu? Pegaram a arca, colocaram em cima de uma pedra, e essas pedras que estão lá até hoje, e cobriram aquela arca. Aí, irmãos, como o povo estava revoltado com Deus, porque Deus não cuidava deles, porque as coisas iam de mal a pior e tal, não tinha liderança. Aí teve umas pessoas lá que começaram a falar assim, ó, tinha tanta coisa com essa arca que não podia entrar lá porque morria. Agora a arca está aqui. A arca aqui. E essas pessoas que não estavam nem aí com Deus, pessoas que estavam assim adorando outros deuses, que adoravam Balaim, outros deuses, né? Eles falaram o seguinte, olha, teve um lá mais ousado, que subiu lá na pedra, falou assim, ó, para vocês verem que os sacerdotes, os levitas nos enganaram esse tempo todo, falando que essa arca era sagrada. Eu vou abrir essa arca. Aí o pessoal, não faça isso. Não, eu vou abrir. Não faça isso. E aí ele foi lá, né? Que ele já tinha tomado algumas cervejas lá na época. E aí ele falou assim, ó, você vai ver. E abriu a arca. Olhou lá dentro. Falou, aí, gente, não aconteceu nada. E o que tem dentro? Estou vendo aqui, tem 2 tábuas da lei, tem aqui a vara de Arão e tem também o maná. Aí chamou as pessoas, pode vir que não vai acontecer nada, né? Não, de jeito nenhum, esse negócio aí não se brinca. Uns mais receosos, e aqueles que estavam nem aí com Deus, falou assim, é mesmo. Esses levitas nos enganaram o tempo inteiro. Que Deus que nada, isso não tem sentido nenhum. E foram lá e viram. O outro trazia a família para ver, e não sei o quê, e Deus foi deixando. Né? Irmãos, no dia seguinte, apareceu mais de centenas de pessoas, tudo mortas. Todo mundo que olhou dentro da arca tinha morrido. Deus permitiu aquilo para mostrar para as pessoas o que é profanar a lei de Deus. Então, os anciãos ficaram bravos. Como assim? Aí trouxeram o profeta
Samuel, né? Samuel, como é que você explica Deus, além de não cuidar da gente, ainda matar tantas pessoas aqui? Porque eles olharam dentro da arca. Aí Samuel chama todo o povo, falou assim, gente, o problema aqui não está em vocês terem olhado dentro da arca, está no coração de vocês que abandonaram a Deus. Se vocês olharem dentro da arca, é aqueles que já tinham abandonado a Deus. Aqueles que já não davam importância nenhuma para Deus. Quando a pessoa não dá importância nenhuma para Deus, ele faz desfeitas a Deus, não é verdade? Então o castigo aqui não foi porque olharam dentro da arca, profanaram a arca, não é porque ele já estava com o coração já afastado de Deus. Então, o profeta Samuel chamou as pessoas à responsabilidade e falou assim, o que vocês querem? Deus impediu que o exército dos filisteus viesse contra nós. Ele que o adoeceu nesse tempo todo, é ele que fez com que a arca voltasse para nós, e ainda com essas ofertas de ouro. Deus fez tudo isso. Agora eu quero saber o seguinte, você acredita ou não acredita em Deus? Você crê nesse Deus de milagre ou não? Então, Samuel pregou para esses homens, pregou arrependimento. Aí, você vê ali, né, as pessoas começam a desfazer dos seus ídolos. Começam a rasgar, tirar a amuleto que eles carregavam e jogar fora. Começa a se arrepender, começa a chorar, porque assim, realmente erramos. E Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, porque Deus nos livrou, né? Aqueles que morreram, porque eles afrontaram a Deus, porque eles já tinham abandonado a Deus, mas aqueles que seguiram a Deus, falaram assim, não, eu quero voltar a fazer aliança com Deus. Eu quero voltar a estar junto com Deus, a estar nesse propósito com Deus. E nisto, né, eles fazem uma aliança com Deus ali naquele lugar, né? E o profeta Samuel assume então a condição de ser aquele líder que vai dar a direção e a palavra de Deus para aquele povo. Irmãos, a arca sai da Fenícia, né? Os filisteus saram, ficam bons. E aí, um esperto lá falou o seguinte, né? Vamos lá agora juntar o exército e vamos acabar com esse povo. Porque eles zombaram da gente, né? A gente sofreu aqui, ficamos doentes por culpa desse povo. Vamos acabar com ele. E aí, o povo de Deus estava lá com um exército reduzido. Eles estavam em Mispa, né, que eles tinham feito tudo isso que o profeta Samuel fez. Foi lá na cidade de Mispa, né? Lugar assim bonito, cheio de pedras. Assim. Daí eles chegaram lá, fizeram toda aquela adoração a Deus. Quando eles estão lá adorando a Deus, alguém olha lá no campo e vê o exército filisteu vindo com tudo. Enquanto os exércitos de Israel tinha talvez no máximo umas 5.000 pessoas, e muitos nem espada tinha pedaços de paus, o exército dos filisteus vinha mais de 200.000 pessoas. Cavalos, cavaleiros, espada, lança, tudo. Para acabar com o povo de Deus. Não aprende, né? Os inimigos, né, não aprendem, né? E vieram com tudo. Mas só que tinha uma coisa diferente, irmãos. O povo tinha se consertado com Deus. Antes, ele estava no pecado. Agora, eles tinham se consertado com Deus. E aí, quando aquele exército vem vindo, né, aquele povo ali, 5.000 pessoas aqui na frente da porta de Mispa, esperando um exército que vem vindo, 200.000 pessoas. Morremos todos, né? Não, peraí. Samuel, né? Chamaram o profeta e falou assim, vai lá oferecer um sacrifício a Deus, clamar a Deus. Então, enquanto Samuel estava lá, né, oferecendo lá um sacrifício a Deus e clamando a Deus para ajudar, o exército vinha vindo, né? E aí, chegou assim, né? Quando chegou, já estava lá para chegar, né, para poder já alcançar os israelitas. O que Deus fez? O céu,
né, se fechou. O dia virou noite. E Deus começou a mandar raios e trovões ali naqueles soldados. E ali, irmãos, o exército de 200.000 pessoas, Deus foi mandando raios neles, cavalos e cavaleiros, eram tudo sapecados por raios. Então Deus ali mostrando para a senhora, vocês viram com quem vocês estão mexendo. Deus se levanta para acudir o exército de Israel, por quê? Porque agora eles tinham feito o concerto com Deus. Irmãos, o exército, ainda assim, as pessoas queriam achando que ainda ia vencer, mas quanto mais queriam, mais fogo caía do céu, mais raio na cabeça deles. E ali já começaram a ver que não iam conseguir, vamos fugir, vamos embora. Aí os que sobraram voltaram para a Fenícia e o povo de Deus foi atrás e aí acabou de matar o resto. E deu a vitória para o povo de Israel. O povo filisteu, o exército, os reis, os príncipes, falou assim, não dá para brigar com esse povo porque eles têm Deus. Né? Não dá para ir contra esse povo porque ele tem Deus. 50 anos se passaram, irmãos, sem que os filisteus tivessem coragem de se levantar contra o povo de Deus. Esse é Deus, tá bem? Esse é Deus. E hoje, né, para nós completar essa palavra, né, que Deus mostrou para nós o seguinte, né, quando nós temos Deus, quando nós fazemos um concerto com Deus, Deus ele está na nossa frente. A nossa luta é a luta dele. O Jeová Sabaote, o grande Senhor dos exércitos, está conosco. Então, nós temos que tomar posse, nós temos conquista, temos lutas, temos situações, mas Deus falou assim, não tema, não te espante que eu estou contigo. Agora, só que eu queria, né, Deus colocou para a segunda parte dessa palavra, bem rápido, não vai ser tão demorada. Eu queria falar uma passagem que está em Malaquias. Né? Malaquias, não precisa nem abrir lá em Malaquias 3,18, ele fala assim, outra vez verão a diferença entre os justos e os perversos, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus colocou no coração para falar uma outra palavra. E outra vez verão a diferença entre aqueles que agradam a Deus e os que não agradam a Deus. E sabe aonde está essa palavra? Está no livro de Eclesiastes 2:26. Se você depois quiser na sua casa, você lê, né, Salomão escrevendo sobre o trabalho, né, a questão da vaidade, né, muitas pessoas têm vaidade no trabalho, né, mas a palavra lá que está em Eclesiastes 3:26 diz assim, presta atenção, porque Deus, vou colocar aqui, Bruno, você consegue aí? A palavra diz assim, porque Deus dá sabedoria, vamos ver como é que está na NVI. Eclesiastes 2:26. Ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Na versão a Almeida, a revista atualizada, diz assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe dá agrada, mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe riquezas, para Deus dar àquele que Deus se agrada. Irmãos, olha essa palavra. Lembra que eu falei, que quando eu comecei a palavra aqui, eu estava falando que Deus chama Abraão e fala assim, vou te dar uma terra, que emana leite e mel, e eu falei, essa terra já tem moradores, mas que não estão agradando a Deus. Então Deus vai tirar dessas pessoas para dar para essas pessoas. Então, por isso eu digo, verão outra vez a diferença entre aquele que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu vou falar dois fatos reais, para mostrar, talvez essa palavra já se cumpriu na sua vida, ou de um jeito ou de outro, espero que seja para o lado bom. Né? Mas também a gente aprende também, às vezes, quando não dá tão certo para nós. Eu trabalhei 40 anos na organização Bradesco e eu tenho, assim,
um conhecimento muito grande, né, um respeito muito grande pelo fundador, já saudoso, Amador Aguiar. Que é uma lenda, né? O homem que construiu um grande império, que hoje a gente conhece o nome Bradesco, né? Irmãos, quando eu entrei no banco, a época que eu entrei no banco, tinha a gráfica Bradesco, né? E todos os talões de cheque, envelopes, vinha uma palavra: Deus é fiel. Nós confiamos em Deus. Tem uma frase na Cidade de Deus, lá no prédio da diretoria executiva, escrito assim: só o trabalho pode produzir riqueza. Essa não é bíblica, essa é do pensador Amador Aguiar. Se você colocar essa frase na internet, vai falar que é do pensador Amador Aguiar. Mas eu digo que não é, nessa aí ele não acertou na frase. Só o trabalho produz riquezas? Sim, o trabalho produz riqueza, mas a palavra diz que sem fé, né? Aliás, não por obra para que ninguém se glorie, né? Não é isso que está lá em Efésios? É pela graça, pela fé, nós temos fé. Então o trabalho e o esforço que é o trabalho e a fé. Então quando a pessoa agrada a Deus, ela prospera. Quando a pessoa agrada a Deus, Deus é com ele. Pensa, irmãos, um homem, um presidente de uma instituição tão grande, o poder que ele tinha na mão para divulgar o nome de Deus para o Brasil inteiro. Quantos envelopes, quantos talões de cheque não tinha essa frase? Deus é fiel, nós confiamos em Deus. Amém? Eu pergunto, esse homem agradava a Deus? Com certeza. Ele era evangélico, né? Eu não sei exatamente a fé dele nos detalhes, mas eu soube que ele era evangélico. Se eu tiver essa informação errada, perdoe. Mas ele tinha fé em Deus, porque senão ele não levava a coragem de colocar no mundo corporativo a bandeira de Deus. Então, eu estou falando para vocês o seguinte: o que diz a palavra? Eu falei, outra vez verão a diferença entre aquele que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu tenho certeza, né? Eu não sei a salvação dele, isso aí só Deus sabe. Mas a prosperidade dele, ou o fato dele fez o que ele fez, é porque Deus era com ele. Amém? Eu não tenho dúvida nisso aí. Irmãos, eu vou falar um testemunho meu agora. Em 1980, eu morava em Campinas, trabalhava no banco, evidentemente até 10 anos atrás. Deus me deu a condição de eu comprar uma casa maravilhosa. E eu, por trabalhar no banco, né, eu trabalhava na área de financiamento imobiliário e apareceu uma casa que ia para leilão. E eu comprei aquela casa, consegui comprar uma casa estilo colonial, num bairro bom lá em Campinas. Maravilhosa, né? Moramos lá 2 anos, depois a gente mudou para Belo Horizonte e tivemos que deixar a casa lá, que acabei depois tendo que vender. Depois que eu conheci a palavra, eu conheci esta palavra, que Deus dá sabedoria, vou ler de novo aqui. Sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho porque ajunte a montanha, a fim de que dele dá aquele que agrada a Deus. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né? Aquele imóvel era um imóvel retomado. Aquela pessoa perdeu aquele imóvel, né? E eu comprei aquele imóvel numa condição que eu podia comprar. Então Deus, em outras palavras, né, eu vejo que Ele tirou, não sei como é que funciona, né, mas é aquele imóvel, né, que estava na mão de uma pessoa, não estou julgando ele, mas eu estou imaginando, né, Deus tirou, né, permitiu que ele perdesse aquela casa maravilhosa e eu adquiri. Então por isso eu digo que essa palavra é muito verdadeira no dia de hoje. Não estou falando por causa de uma casa, estou falando, né? Mas estou falando o seguinte: Deus se agrada daquele que lhe agrada. Deus, e outra vez você verá a diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Entre aquele que tem consideração, que quer que o nome do Senhor seja exaltado, né? Então importa que eu diminua para que o Senhor cresça.
Quando nós estamos falando disso, irmão? Quando eu estou falando aqui nessa palavra, aqui, né? Aqui, eu estou imaginando o seguinte, né? Pensa na correlação da escravidão do Egito. Deus libertou o povo da escravidão do Egito, né? E nos libertou também da escravidão do pecado. Assim como quando Deus tira o povo da escravidão do Egito e coloca um objetivo que é levar ele para Canaã, nós que fomos libertos da escravidão do pecado também estamos rumo a Canaã celestial. Só que tem duas coisas, irmão. Uma coisa é a glória, outra coisa é a nossa vida aqui. Jesus falou assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Deus está falando para nós, se nós ouvirmos a sua palavra, se nós buscarmos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas assim, nós precisamos acreditar. Nós temos que conquistar, tomar posse, aquilo que Jesus conquistou na cruz. Nós temos que tomar posse. E o tomar posse, irmão, não é assim, deitado, falar, agora que eu já assinei lá que eu creio em Deus, está resolvido. Não. Comece a lutar, comece a orar, comece a buscar. E Deus falou o quê? Né? A palavra diz lá, se me buscares, né? Eu deixarei ser encontrada de vós, se me buscares de todo o coração. É essa a proposta que nós estamos fazendo para a igreja. Busca o Senhor de todo o coração. Assim como o povo de Israel estava perdido, estava ali, Deus teve misericórdia. Deus mandou lá aquela enfermidade lá para poder destruir a capacidade do exército de vir disseminar o povo de Israel. Deus tem segurado os nossos inimigos. Deus tem segurado para dar tempo para nós. Deus tem falado o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, e se humilhar, e orar, e me buscar, né? Então eu descerei do céu e sararei essa terra. Irmãos, tem muita coisa que precisa ser consertada. E é através da oração. É através da fé, através de você acreditar que Deus está nos chamando para a vitória. Amém? Fica em pé, fica em pé. Vamos orar agradecendo a Deus.